E a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, né? Estamos vivendo uns dias difíceis, irmãos, uns dias trabalhosos, viu, meus irmãos? Uns dias que não suportarão mais ouvir a verdade, irmãos, viu? Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E os falsos profetas, aproveitando disso, meus irmãos, começaram a profetizar dentro da igreja, entraram para dentro da igreja e começaram a profetizar, viu, causando contenda, dissensão, viu, lançando seta, viu, dentro da igreja. Então, o Espírito Santo, irmão, o Espírito da verdade, ele não lança seta dentro da igreja, viu, meus irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é poder, viu? O Espírito Santo de Deus é dado a nós, meus irmãos e minhas irmãs, para nós conhecermos toda a verdade. Quando ele vem para revelar a nós toda a verdade, para fazer nós saber de todas as coisas. Então, meu, quando o Espírito Santo revela para nós, o que nós devemos fazer? Viu? Se o Espírito Santo está revelando o pecado de um irmão, está revelando o pecado da irmã, chamamos aquele irmão. Olha, irmão, o Espírito Santo de Deus está me revelando assim, assim, assim. Você vai dar conselho àquele irmão, para que aquele irmão se arrependa, viu? Para que aquele irmão venha se arrepender, para que aquele irmão venha se converter, viu? E deixar de praticar o pecado. Não é lançar seta, viu, Li? Lançar seta, porque o Espírito Santo não lança seta. Quem lança seta, meus irmãos, são os homens, viu? São o Espírito do homem, são o Espírito que está na pessoa que lança seta, porque o homem não conhece as coisas do homem, viu? Somente o Espírito do homem conhece as coisas que são do homem, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece todas as coisas, então Deus não lança seta. Deus, meus irmãos, ele revela o profundo e o escondido. Então aqueles que estão lançando seta dentro da igreja, não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não fica lançando seta em cima de um irmão, em cima de uma irmã, para criar contenda, para criar confusão. O Espírito de Deus, ele vai revelar a igreja para edificação da igreja. Então vai revelar o pecado para que o pecado seja tirado. Então se o meu irmão pecou, ou se a irmã pecou, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai revelar o pecado do irmão, revelar o pecado da irmã, aí, para que o irmão venha se arrepender. Viu? Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então o Espírito Santo revela para que haja confissão do meu irmão, da minha irmã. Então vai revelar quem foi o irmão. Então quando está julgando o irmão, que irmão pecou, que tem pecado, então o profeta, viu, que está revelando isso aí, ele tem que chamar o irmão. Chamar o irmão perante a igreja, não chamar, primeiro ir até o irmão. Quando Davi cometeu um pecado, o que aconteceu? O profeta foi até Davi e revelou para Davi o pecado. E Davi sendo revelado, Davi disse, pequei contra o Senhor. E o profeta naquela hora foi também, o Senhor não morrerá, Davi, porque o Senhor transpassou o seu pecado. Então o pecado é revelado para que haja arrependimento do meu irmão, da minha irmã, para que ele se arrependa. Se inscreva no meu canal.